Um pedaço de carne na Idade Média podia durar o inverno inteiro. Hoje, a gente entra em pânico se o bife fica 2 horas fora da geladeira. Pois é, o segredo deles não era só jogar um monte de sal em cima. Era uma ciência de sobrevivência, um conhecimento que a gente perdeu completamente. E o mais bizarro é que essa tecnologia medieval talvez revele uma falha gigante no nosso sistema moderno. Uma das respostas mais diretas para como os medievais conservavam carne por meses está em algo que a gente conhece bem: o sal. Mas não do jeito que usamos hoje, só para temperar. Estamos falando de uma escala quase industrial, movida por uma urgência que a gente mal consegue imaginar. Sem geladeira, a carne fresca era uma corrida contra o tempo. Ela estragava em poucos dias no clima ameno e em questão de horas no verão. Pensa no desafio de um administrador de fazenda no século XIII. Ele precisava garantir a proteína para alimentar 12 trabalhadores durante 6 meses de inverno, tendo apenas um celeiro e barris de sal. Um único animal abatido podia virar desperdício e risco de doença muito rápido. Pesado isso. A saída para esse dilema era a salga a seco. O processo era quase um ritual. Logo depois do abate, que acontecia em dias frios de outono, os cortes inteiros de carne eram limpos e imediatamente cobertos por uma camada grossa de sal. O sal agia como uma esponja microscópica, puxando toda a água para fora da carne e principalmente das bactérias. Sem água, os micróbios simplesmente não conseguiam se multiplicar. Simples assim. Só que isso exigia uma logística impressionante. O custo inicial era alto. Era preciso comprar sal suficiente para cobrir de 2 a 6% do peso total da carne. E foi aí que a salga a seco deixou de ser só uma técnica de cozinha e virou um motor econômico. Regiões que produziam sal viraram centros comerciais estratégicos. Fazendeiros que dominavam a técnica podiam vender presuntos curados o ano todo nos mercados da cidade, por um preço muito maior. Um presunto curado, anota isso, virou uma forma de guardar capital, quase como uma moeda. A eficiência disso é absurda. Um presunto curado hoje, seguindo essa mesma lógica, pode durar de 12 a 36 meses. A carne fresca, sem refrigeração, estragaria em menos de 3 dias. Essa técnica medieval sobrevive até hoje, e de um jeito que a gente vê toda semana. O presunto serrano, o de Parma, o bacon, todos são descendentes diretos desse método. A operação básica de um produtor artesanal que salga um pernil para curar é a mesma que um açougueiro medieval executava para garantir que uma comunidade inteira não passasse fome. E essa necessidade de curar a carne foi tão importante que moldou até a paisagem. Aqueles porões de pedra e celeiros arejados que a gente vê em fotos da Europa rural não foram construídos por acaso. Muitos deles foram projetados especificamente para criar o ambiente perfeito para a salga, transformando a arquitetura em uma ferramenta de conservação de alimentos. Se isso foi novo para você, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem também. Mas essa arquitetura toda resolvia o problema de quem precisava estocar a carne em um lugar só. E quando a carne precisava viajar por semanas em estradas de lama ou no porão de um navio? Aí o desafio era outro. Imagina o dilema de um comerciante no século XIV. Ele tem 200 quilos de carne e precisa levar essa carga para uma cidade que fica a 2 semanas de viagem. Em 3 dias, sem refrigeração, tudo aquilo estaria podre. Era um pesadelo logístico que limitava o comércio e o abastecimento das cidades de forma brutal. A solução veio da água, literalmente, a cura em salmoura. A técnica era direto ao ponto. Encher tonéis de madeira com água e sal até a saturação, ou seja, até a água não conseguir mais dissolver nada, e aí mergulhar os cortes de carne ali dentro por dias, às vezes semanas. O sal penetrava na carne de forma muito mais rápida e uniforme do que na salga a seco, o que era perfeito para grandes volumes e para quem tinha pressa, como exércitos em marcha ou navios prestes a zarpar. E nos navios a coisa ficava ainda mais engenhosa. Esses tonéis, pesando mais de 200 quilos cada, iam para os porões, protegidos da luz.
A própria massa do navio no mar ajudava a manter a temperatura estável, criando um ambiente de conservação em movimento. Simples assim. Isso não só salvava a carne, transformou a carne numa commodity, algo que podia ser transportado e vendido em qualquer lugar, como grãos ou tecido. E aqui vem o detalhe que ninguém imagina. Para que esse comércio funcionasse, os tonéis precisavam ser padronizados. O barril de salmoura virou uma unidade de medida oficial. Quando alguém negociava 1 tonel de carne, todo mundo sabia exatamente o que estava recebendo. Pensa bem, eles criaram um sistema de embalagem padronizada séculos antes da Revolução Industrial, tudo por causa da necessidade de transportar proteína. Essa lógica nunca desapareceu. Hoje, quando você vai ao mercado e compra um produto em conserva, o processo industrial por trás dele começou de um jeito muito parecido. Em frigoríficos modernos, antes de qualquer outra etapa, muitos cortes de carne passam por tanques gigantes de imersão em salmoura para garantir a cura uniforme. A tecnologia mudou, claro. O tonel de madeira virou uma tina de aço inoxidável, mas o princípio é exatamente o mesmo que permitia aquele comerciante medieval não perder sua carga no meio do caminho. E essa padronização, que nasceu por uma necessidade logística, acabou criando as bases para um mercado de alimentos muito mais complexo e interligado. E nesse mercado cada vez mais complexo, a origem de um produto começou a importar. E uma das formas mais poderosas de criar uma identidade para um alimento não era com um selo, mas com fumaça. Para uma família medieval, o maior medo não era só a carne apodrecer, mas a gordura ficar rançosa. Pensa bem, a gordura animal era a principal fonte de calorias e o óleo de cozinha da época. Perder a gordura de um porco abatido no outono significava passar um inverno com uma dieta muito mais pobre e difícil. Era um desastre doméstico. Foi aí que a defumação se tornou uma arte. Em vez de cozinhar a carne, a ideia era banhá-la lentamente em fumaça. Em estruturas simples, às vezes anexos de pedra chamados de casas de fumaça, as pessoas penduravam os cortes e mantinham uma queima controlada de serragem e galhos específicos por dias. A fumaça seca penetrava na carne, criando uma camada química que matava micróbios e, ao mesmo tempo, desidratava a superfície, formando uma barreira protetora. Era uma técnica que exigia um conhecimento preciso sobre qual madeira usar, como controlar a ventilação e a temperatura. Simples assim. E o resultado disso foi muito além da conservação. Aconteceu algo que ninguém tinha planejado. A fumaça não só protegia a carne, ela criava perfis de sabor únicos. De repente, a carne de uma vila passou a ter um gosto diferente da outra, dependendo da madeira local. Vê que loucura! A fumaça virou uma espécie de assinatura, um selo de origem que dizia de onde aquele produto vinha, muito antes da invenção dos rótulos. Hoje, a gente vive o legado direto dessa técnica. O bacon, a linguiça e o presunto defumado que compramos no supermercado usam exatamente o mesmo princípio. A diferença, obviamente, é a escala. Uma casa de fumaça medieval processava algumas dezenas de peças por vez. Uma câmara de defumação moderna processa toneladas de carne por ciclo, o peso de vários carros populares. Mas a lógica de usar a fumaça para preservar e dar sabor continua idêntica. A fumaça criava uma barreira química na superfície da carne, mas existia outra forma de combater os micróbios, uma que atacava o problema por dentro, mudando a própria estrutura do alimento. Comenta aí, você já tinha ouvido falar sobre a importância da defumação na história dos alimentos? E essa mudança na estrutura era radical. Tirar a água. Simples assim. Em vez de adicionar uma barreira química como a fumaça, a ideia era remover o elemento que os micróbios mais precisavam para viver. E isso resolveu um problema gigantesco, não para quem ficava em casa, mas para quem precisava se mover. Pensa bem, um exército medieval em marcha ou um comerciante atravessando um território por semanas, carregar carne fresca era impraticável. Além de estragar em poucos dias, ela é pesada, principalmente por causa da água que contém. A logística simplesmente não fechava.
Sem um jeito de levar carne leve e que durasse meses, longas expedições militares ou rotas comerciais por terra eram um pesadelo. Foi aí que a secagem ao ar livre virou uma tecnologia estratégica. A solução era cortar a carne em fatias finas, contra a fibra, e deixar o sol e o vento fazerem o trabalho. Usavam varais elevados, telas, até telhados, qualquer lugar com boa circulação de ar. Em lugares mais úmidos, eles davam uma ajudinha com sal e depois usavam o calor baixo de fornos ou chaminés para acelerar o processo. Parece simples, né? Mas o truque era sobreviver às primeiras horas, controlando insetos e a umidade para evitar que a carne apodrecesse antes de secar. E o resultado disso? Inacreditável. Uma ração de carne seca para uma tropa podia reduzir o peso do transporte em até 70% comparado com a carne fresca. 70%. Isso não é só uma melhoria, é uma revolução. De repente, marchas que eram impossíveis se tornaram viáveis. Exércitos agora podiam carregar as próprias reservas de proteína, sem depender só do que encontravam pelo caminho. Isso mudou táticas militares, e não foi só na guerra. A carne seca virou uma mercadoria valiosa, criando rotas comerciais em lugares distantes, longe dos centros de criação. Olha só, algumas dessas rotas, abertas para transportar carne seca, foram depois usadas para outros produtos, séculos mais tarde. E essa tecnologia medieval, essa solução logística para exércitos e viajantes, continua na nossa cozinha até hoje, de um jeito que a gente nem para pensar. A carne seca, a carne de sol que compramos no mercado, embalada a vácuo, é exatamente a mesma operação técnica, remover a umidade para a carne durar meses. A técnica é a mesma, só mudaram os equipamentos e o controle de higiene. Quando a gente compra carne seca para ter na despensa, estamos, sem saber, replicando a mesma função estratégica da Idade Média, ter uma reserva de proteína portátil e durável. Remover a água de dentro da carne era genial, mas e se, em vez de tirar a água, você criasse um ambiente líquido onde nada, absolutamente nada conseguisse sobreviver? Aquele ambiente líquido existia e, ironicamente, era feito da parte mais valiosa do próprio animal, a gordura. Para a gente hoje, gordura é algo a ser evitar, mas na Idade Média era vida. Era a principal fonte de calorias para atravessar um inverno rigoroso, o combustível para cozinhar, o que mantinha crianças e idosos alimentados. Perder a gordura de um animal abatido era uma tragédia, simples assim. E como os abates eram sazonais, passava-se meses sem acesso à gordura fresca. A solução que eles encontraram foi genial. Em vez de lutar contra a gordura, eles a usaram como uma arma. O processo era direto ao ponto. Primeiro, os pedaços de carne eram cozidos ou assados. Depois, eram colocados em potes de barro ou cerâmica. E então vinha a mágica. Eles derretiam a gordura e a despejavam sobre a carne, até cobrir tudo. Quando essa gordura esfriava, ela virava um bloco sólido, uma cápsula protetora que isolava a carne do ar e de qualquer contaminação. E funcionava. Vê que loucura! Uma carne que estragaria em dias podia durar até um ano inteiro guardada assim. Um ano era o equivalente medieval a ter um freezer cheio. Só que essa técnica tinha um pré-requisito óbvio. Era preciso ter gordura sobrando, e isso criou uma nova divisão social. Os mais ricos, que podiam se dar ao luxo de comprar e estocar gordura, guardavam cortes nobres de porco e aves em potes selados. Era um item de luxo, tanto que aparecia listado nos inventários de mercadores ricos. Enquanto isso, a maior parte da população continuava dependendo da carne salgada, mais barata e, claro, bem menos saborosa. E não parou por aí. A escolha da gordura e dos temperos transformou a conserva num símbolo de status. Era um jeito de mostrar riqueza e identidade regional. E essa técnica, conhecida como confitagem, sobreviveu intacta. Quando você vê um confit de pato num restaurante chique ou uma conserva artesanal na prateleira de um mercado, o que você está vendo é exatamente esse método medieval. A lógica de selar a carne na própria gordura não mudou nada. O método era quase perfeito, mas dependia totalmente da integridade do recipiente. Um pote de barro rachado, uma vedação mal feita e todo o trabalho de meses ia por água abaixo. Comenta aí,
Você já tinha ouvido falar sobre a confitagem e seu impacto na sociedade medieval? Mas e se o problema não fosse só um pote rachado, e sim a escala? Para um senhor feudal ou um monastério rico, o desafio era outro. Como estocar carne fresca para dezenas, às vezes centenas de pessoas durante os meses quentes do verão para uma festa ou para receber um rei? A resposta para isso foi genial e ao mesmo tempo de uma simplicidade brutal. Se não dava para criar frio no verão, eles decidiram guardar o frio do inverno. Foi aí que surgiram os poços de gelo e as casas de gelo. Durante os meses mais gelados, trabalhadores rurais eram pagos para cortar blocos de gelo de lagos e rios congelados, ou para compactar neve em valas fundas, revestidas de pedra ou madeira. Depois, cobriam tudo com camadas grossas de palha e folhas para isolar. Simples assim. O resultado era impressionante. Enquanto a carne apodrecia em poucos dias à temperatura ambiente, dentro dessas estruturas ela se mantinha perto de 0 grau por semanas, às vezes meses. O que ninguém esperava é que essa necessidade criaria uma economia inteira. Isso gerou, sem exagero, uma verdadeira cadeia de fornecimento de frio. Cidades com acesso a gelo armazenado podiam ter mercados com produtos frescos que outras não tinham, atraindo mais comércio. E mais, a coleta e o transporte de gelo no inverno viraram uma fonte de renda extra para camponeses, numa época em que o trabalho no campo diminuía. Era uma economia sazonal, muito antes da gente pensar nesse termo. Aquele caminhão refrigerado que entrega carne no supermercado do seu bairro? Ele é a evolução direta e tecnológica dessa mesma ideia. As câmaras frigoríficas industriais de hoje são as tataranetas das casas de gelo medievais. A fonte do frio mudou, claro, mas a função de estocar em massa e distribuir, a lógica por trás, é exatamente a mesma. Repara. Mas essa infraestrutura era caríssima, um luxo para poucos. A grande maioria da população não tinha acesso a um poço de gelo. Então, como o camponês comum, o artesão da cidade, fazia para a carne não estragar? Você viu a engenharia desesperada para guardar um pedaço de carne, salgar até virar pedra, defumar por dias, secar até virar couro ou afogar em gordura. Da próxima vez que você abrir a geladeira e reclamar que não tem nada para comer, lembre-se que eles lutavam por meses para ter o que você ignora em segundos. Seu maior problema alimentar é a escolha. O deles era a podridão.